nossa aula de hoje, geografia, né? O que nós vamos estudar é recursos naturais. Vamos ver o que é recursos naturais, tá? Recursos naturais são riquezas encontradas na natureza que são aproveitadas pelo ser humano em seu benefício. O sol, o ar, a água, os vegetais, o solo, os minerais são exemplos de recursos naturais. Passem um tracinho em o sol, ar, água, vegetais, solo, minerais, certo? Que é para vocês memorizarem o que são recursos naturais. Os tipos de recursos naturais. Tem os recursos que eles são não renováveis. Eles são não renováveis. São aqueles que se esgotam, ou seja, que não podem ser repostos. Exemplos, o petróleo e os minerais. Eles não podem ser renováveis, tá? Depois, eles não podem ser reaproveitados. Para evitar o esgotamento dos recursos não renováveis, ou seja, finitos, eles têm fim, é necessário criar alternativas que substituam esses recursos, já tão escassos e cuja extração e uso trazem sérios problemas ao meio ambiente. Agora nós vamos ver os recursos renováveis. Renováveis são aqueles que, uma vez utilizados pelo ser humano, podem ser repostos. Por exemplo, a vegetação, que pode ser reposta por meio do reflorestamento. A água, o ar, o solo, todos esses podem ser renováveis, tá? A água, o ar, o solo. Então, aqui na página 203, tá? Não, agora que eu lembrei, acho que eu nem falei para vocês, 203. Agora vamos para a página 204. O solo, né? Vamos falar um pouco do solo. O solo é importante recurso natural, pois nele podemos desenvolver agricultura, fazer construções e etc. Olhando para cá, vocês vão ver aqui o solo. Para reparar danos aos solos, há atualmente a preocupação com o reflorestamento. Reflorestamento, isto é, o plantio de novas árvores no lugar das que foram derrubadas. Onde foram derrubadas as árvores, né? Aí, ó, é o reflorestamento. Geralmente, os recursos naturais são destruídos pelo ser humano quando ele faz queimadas que deixam o solo impróprio para as plantações. Faz queimadas. Derruba as árvores sem necessidade, colocando em risco as florestas. Deixa de fazer o reflorestamento, né, que é plantar novamente, isto é, o plantio de novas árvores no lugar das que foram derrubadas. Prática a caça e a pesca desordenadamente. Polui o ar e os rios, o solo, os rios, prejudicando a saúde das pessoas e dos animais. Olha aí o que é que acontece, né? Aí aqui na página 205, saiba mais. No Brasil existe um órgão do governo chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Este instituto promove atividades de educação ambiental, cadastro e fiscalização de produtores e empresas,
programas nacionais de combate aos incêndios florestais e ao desmatamento ilegal, além de emitir licenças e publicar relatórios e pesquisas sobre meio ambiente e biodiversidade no Brasil. A pesquisa, a divulgação de informações e a fiscalização são fundamentais para garantir o uso sustentável e a preservação dos recursos naturais, que é o IBAMA, tá? Que ele toma conta de tudo isso, o IBAMA. Por que? Aqui é a nossa atividade. Porque devemos criar alternativas ao uso dos recursos não renováveis. Porque eles são finitos, eles podem acabar, tá certo? Se usar e não tiver um método melhor, eles vão, arranjar alguma alternativa, já estão escassos, aí eles vão acabar. E eles são necessários para os seres humanos também. 2. O que são recursos naturais renováveis? Eles podem o quê? Ser utilizados pelos seres humanos, né? Que podem ser repostos, como por exemplo, a água, o solo, nós podemos plantar, colher, se cuidar do solo, plantar de novo, colher de novo, não é assim? Então, nós podemos, ele pode ser utilizado várias vezes, não só uma vez. Isso são os recursos renováveis naturais, né? Aí tá pedindo para dar exemplo de alguns. A água, o solo, o ar. Esses são os exemplos. 3. As frases a seguir têm informações incorretas. Reescreva-as corretamente. A. O processo de erosão fortalece o solo. Erosão são aqueles buracos, aquelas crateras, né, no solo. Então, o processo de erosão não fortalece o solo, enfraquece o solo. O processo de erosão enfraquece o solo. Aí aqui, vamos para a página 206. Para o bem-estar do solo, é recomendável fazer queimada e desmatar? Para o bem-estar do solo, não devemos fazer queimadas nem desmatar. A C. Durante a erosão, o solo perde partículas e nutrientes. Durante a erosão, o solo perde partículas e nutrientes. Aqui está falando que não perde, ele perde. D. Atualmente, não é mais necessário proteger e conservar os recursos naturais. Aí você vai colocar, precisamos proteger e conservar os recursos naturais. O solo fértil dificulta a germinação das sementes. Aí você vai colocar, o solo fértil facilita a germinação das sementes. A 4 você vai completar com erosão, desmatamento, recursos, reflorestamento e vegetal. A. Recursos naturais são riquezas encontradas na natureza e utilizadas pelo ser humano em seu benefício. B. A vegetação é o conjunto de plantas que nascem, crescem e se desenvolvem de maneira natural. C. A erosão é o desgaste do solo pela ação da natureza, chuvas, vento, sol. D. O desmatamento é a derrubada de grande quantidade de árvores de uma região. E. O reflorestamento repara os prejuízos causados pela derrubada das árvores. Essas são as frases. A primeira, recursos. A B, vegetação. A C, erosão. A D, desmatamento. E a E, reflorestamento. Tá bom? A nossa atividade fica aqui até a página 206. Tá bom? E um abençoado dia para vocês.